Vamos falar do encontro, um dos encontros que Cristo nos traz grande ensinamento. João capítulo 3, versículo 1 diante, para todos conseguirem achar, né? João capítulo 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é carne, e o que é nascido Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabes? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que contasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados irmãos. Eu acho que em muitas circunstâncias eu tenho unicamente pregado acerca de Jesus em todos os lugares que eu vou. Não quer dizer que as outras passagens não sejam importantes, mas eu vejo a mensagem de Jesus com urgência, com uma grande necessidade, não só para quem eu estou falando, mas principalmente para mim. É muito importante a gente entender o que Cristo quer falar e nas circunstâncias que acontecem. Quando você vê o encontro de Jesus com um religioso, a gente poderia estar dizendo: será que esse religioso sou eu? Vamos olhar para Nicodemos. Nicodemos, religioso, um mestre, aonde ele passava era chamado de Rabi. Aonde ele passava, as pessoas olhavam para ele com admiração. Talvez quando a gente passa, talvez as pessoas não olhem com tanta admiração assim. Mas Nicodemos era admirado, era uma pessoa justa, ele entregava os dízimos e dava ofertas. Ele fazia tantas coisas que, se você for olhar como um homem natural, você vai dizer: esse homem é salvo. Quantas pessoas hoje nós não vemos, irmãos, que a palavra tem sido manifesta a tantos, e eles realmente pensam que serão salvos porque são religiosos, porque deixaram de fumar, porque deixaram de beber, porque se consideram boas pessoas, e aí vem Jesus e dá bem na perna dele. Chega Nicodemos, numa noite, não sabemos porquê, se era porque Nicodemos se achava muito soberbo, ou porque ele não queria ser visto com Jesus, sabemos muito bem o certo. Só sabemos que quando Nicodemos chega até Jesus, ele já começa com um elogio. Nossa, que homem bonito, que homem elegante. O Senhor tem feito uma grande obra aqui, eu tenho visto. São pessoas que são curadas. E se não fosse, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, por isso que o Senhor faz esses milagres. E aí Jesus, logo no versículo de número 3, ele vai dizer para Nicodemos: ó Nicodemos, cessa esse papo aí. Tu pode elogiar todos esses homens ali ou não? Ele vai dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Esse novo nascimento, irmãos, ele não é um novo nascimento só para o exterior. A gente tem visto muitas pregações teológicas onde, se você é rico, se você tem posse, se você tem saúde, você está numa classe que Deus gosta. Se o irmão está passando por doenças, problemas na família, o seu filho está à beira da morte, é porque você está em pecado. É porque você está com algum problema espiritual. Se a gente tem observado muitas pregações
a pessoa, o pastor, o líder daquela igreja, daquela comunidade, vai e ora na cabeça de alguém. Se aquela pessoa não foi curada, não foi por falta de fé daquele que orou, mas sim por ela não ter tido fé naquele momento. E Jesus olha para Nicodemos, olha Nicodemos, tu tem tudo isso aí, tu é religioso, tu é bom para a sociedade, você dá dízimos e ofertas, mas ainda falta uma coisa, tem que nascer de novo, senão tu não vai entrar no reino. Tu não vai entrar no reino. E quando Cristo lhe fala isso, irmãos, é um alerta para cada um de nós. Será que eu sou uma nova criatura? O que tem sido de mim? Será que eu tenho passado o dia todo lá lutando, trabalhando por questões religiosas, pelo nosso trabalho aqui, que às vezes é muito estressante? A gente passa o dia todo sobrecarregado, fadigado, e Jesus ele tem a solução. Ele diz, vós que estão sobrecarregados, venham até mim. E eu tenho passado por isso, irmãos. Com a ausência do meu chefe, eu estou sobrecarregado. Eu chego em casa e falo para a mulher, estou muito estressado, faço uma massagem nessa costa dele. É muita coisa para fazer. E com certeza todos os chefes aqui e os graduados passaram ou passarão por essa situação. Quantas vezes na nossa vida pessoal nós olhamos para cada um de nós e dá vontade de chorar, mas é homem não chora, né? Ontem eu estava vendo o filme do Apóstolo Paulo com a minha família, aquele Apóstolo Paulo Carequinha. Eu sempre fui muito difícil de chorar. Quando eu olhei aquele filme, minhas filhas estavam aqui, minha esposa, e quando eu vi as últimas cenas de Paulo, onde várias criancinhas, as mães, vão sendo levadas ao matadouro para serem mortas por causa de Jesus, do nome de Jesus. Aquilo ali me fez chorar e me emocionar, porque eu olhei ali, irmãos, como mais um povo que morreu por causa de Cristo. E quantas vezes nós temos deixado de lado o verdadeiro Evangelho para um Evangelho fajuto, de faz de conta, de muitas atribuições, pouca oração, pouco poder de Deus, que o poder de Deus é o amor de Deus, para que as pessoas venham ser salvas, venham ser transformadas através da sua palavra. Há um grande engano no mundo dizendo que você vai ser salvo pelas suas ações, mas Jesus não diz isso. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Versículo de número 5 ele vai dizer, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito são símbolos do Espírito Santo. Mas faz-nos lembrar também de João Batista, quando ele começa a batizar para arrependimento dos pecados. E o arrependimento do pecado que cada um de nós devemos ter. Jesus continuando a conversar com Nicodemos, e Nicodemos, Senhor, eu não estou entendendo. Eu sou mestre de Israel, e Jesus mesmo vai dizer, eu sou mestre de Israel, não entende isso? E Jesus ele vai colocar um ponto específico para a salvação de todo aquele que nele crê. Está no versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tu entendeu, Nicodemos? É o seguinte, quando Moisés levantou aquela serpente lá no deserto e todo aquele que nele cresce fosse curado, agora você vai olhar para mim na cruz e todo aquele que olhar em Jesus na cruz será salvo. Não salvo só das situações das vidas, porque nós passamos por elas, mas salvo do pecado. Porque a serpente dentro da Bíblia, ela representa quem? Satanás. Mas nesse momento Jesus se fez maldição por cada um de nós, e ele vira a serpente, não para amaldiçoar o mundo, mas para salvá-lo de todo o pecado. Então esse símbolo, irmãos, quer dizer que Jesus se fez maldição por cada um de nós, e isso é maravilhoso, porque o Deus vivo, ele se fez por cada um de nós maldição, para que a gente cresce nele e não perecesse. Ele ainda vai dizer no versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras dão mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As nossas obras perante Deus, elas não são absolutamente nada, irmãos. Tudo que nós fazemos é pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando Paulo está na prisão, ele diz o seguinte, aonde abundou o pecado, as transgressões, superabundou a graça. É como um copo, nós temos um copo cheio de pecados, mas o Senhor fez superabundar a sua graça, para que todos nós fôssemos salvos e restaurados para Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas nesta tarde. Convido você a ficar de pé, oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, por neste momento nós temos a oportunidade, Senhor, de te adorar, de te louvar e também manifestar, Senhor, a tua palavra dentro dos nossos corações.
Que este novo nascimento venha se fazer presente a cada um de nós. Que a vida, Senhor, que tanto nos traz sofrimentos e tantas situações, circunstâncias, tantos trabalhos, Senhor, não venham ser impeditivos, Senhor, para que a gente não venha te adorar, Pai. Que isso venha nos ajudar a te adorar e te buscar cada vez mais. Entender, Senhor, que nós precisamos ser renovados por Ti diariamente, para que a gente não venha se perder neste mundo mal. O dia a dia não venha nos vencer. E assim, Pai amado, que o Teu Espírito Santo se venha se fazer presente sobre cada um de nós nas nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados e faltas e abençoa todos aqueles, Senhor, que ouviram essa palavra e que querem aceitar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.